Nós vamos agora às notícias do mercado financeiro com Sami Dana e Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindos, uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Luiz. Mais um mercado financeiro começando. Notícias sempre quentes e principalmente o impacto delas no seu bolso. Eu sou o Sami, do meu lado, Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais um dia de mau humor no mercado internacional. Bolsas em queda, dólar em alta, praticamente atingiu o patamar de R$5, agora está um pouco mais bem comportado, Sami. É verdade, a gente vai olhar o gráfico do dólar, chegou a bater 4,98. Vale dizer que na semana passada ele tinha batido 4,62. Então, se a gente pegar um acumulado de 5 dias, é mais ou menos 7%. Então, nesse momento, o dólar sobe 1,63, está sendo negociado a R$ 4,96, uma alta de 8 centavos no dia. Já vamos emendar para as bolsas, Luiz, e depois eu vou pedir seu comentário. Então, eu vou pedir para trocarem. Vamos então para as moedas, depois a gente vai para as bolsas. O dólar, então, a R$ 4,96. O euro, uma alta de 1,14 a R$ 5,28. E o Bitcoin caindo bastante, caindo 4,77% aos 38.552 dólares, Luiz. Isso tudo, mesmo cenário de ontem. A economia americana dá sinais fortes de inflação. Com isso, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, deve subir mais os juros que o mercado esperava. E aí, os investidores ficam avessos ao risco e mudam suas contas, né, o seu fluxo financeiro para lá, puxando dólar, né, alto em todos os países praticamente, e puxando inclusive o Bitcoin. Verdade, Sami. A Bolsa Brasileira está apanhando bastante, você já vai mostrar os números daqui a pouquinho, porque as commodities caíram muito nas últimas semanas. Nós tivemos queda no preço de petróleo, queda no preço de minério de ferro, por conta do lockdown na China, em Xangai em particular, risco de lockdown em Pequim. Então é algo que preocupa o mundo inteiro. A locomotiva global, que é a China atualmente, com perspectiva de crescimento menor do que se imaginava. E como bem destacou o Sami, o fato de o Banco Central americano ter de elevar juros mais do que o mercado gostaria, isso pode também desacelerar a maior economia do mundo. Com isso, o investidor estrangeiro que colocou muito dinheiro no começo do ano apostando em empresas ligadas a commodities como Vale e Petrobras, neste momento está vendendo essas ações, tirando o dinheiro do Brasil. Ao fazer essa operação de troca reais por dólar, o preço do dólar sobe e as bolsas caem, Sami. Vale dizer que as commodities, a Vale de fato está caindo. China está com problemas enormes, não só o lockdown, né? No porto da China, muitos navios parados, uma fila que triplicou o número de dias. Enfim, a gente deve ter inflação preocupante, porque esses insumos vão faltar nos países e a gente já viu isso na pandemia. Agora, o petróleo subiu um pouco. Ontem estava 98 dólares, o Brent, que é referência para a Petrobras, e agora está 105. Mas vamos olhar bolsas no mundo, o cenário é ruim. Dow Jones, que é o índice da Bolsa de Nova York, cai 1,56%, o S&P 500, das 500 maiores empresas americanas negociadas, cai 1,79%, Nasdaq cai 2,86% das ações de tecnologia. China já fechou no negativo 1,44%, Japão fechou em alta de 0,41, uma leve alta, assim como Hong Kong, uma leve alta de 0,33. Indo para o velho continente, a gente tem a Alemanha caindo 1,20, Inglaterra subindo 0,08, ou seja, praticamente estável, França caindo 0,54, Espanha caindo 1,58 e a nossa querida B3 caindo 1,51%. Verdade, Sami. E depois de um longo e tenebroso inverno, que foi a greve dos servidores do Banco Central, interrompida temporariamente, fique bem claro, eles ameaçam voltar à greve se não tiverem reajuste solicitado. Finalmente, nós tivemos de novo a divulgação do Boletim Focus, que é aquele boletim que sai toda segunda-feira de manhã com a projeção das principais instituições financeiras para a economia. Vamos olhar aqui na tela os principais indicadores. Reparem como o IPCA, que é o índice oficial, piorou bastante das últimas 4
4 semanas para cá, uma alta agora de 7,85%. Neste momento, a gente percebe que piorou muito a projeção de inflação oficial para esse ano. O PIB, por outro lado, melhorou, né? Antes era uma projeção de alta de apenas 0,5%, agora essa projeção melhorou para 0,65%. O câmbio, o dólar, vem tendo a sua projeção reduzida. Há 4 semanas era de R$ 5,25, agora é de R$ 5,00, só que neste momento o dólar quase encostou em R$ 5,00, é muito provável que o mercado vá de novo revisar essa projeção para esse ano. E a Selic continua com projeção de alta, há 4 semanas era de 13%, a última projeção é de 13,25%, eu acho até, Sami, que é uma projeção otimista, porque a tendência é subir até um pouco mais, né? Mas tem que lembrar o seguinte, essa previsão foi feita na semana anterior. Então, a gente está falando de uma previsão que encerrou no dia 22. Depois disso, teve um monte de falas, não só do Federal Reserve, como também do Banco Central Europeu, falando que vão aumentar os juros. Então, provavelmente, a Selic vai aumentar mais do que isso. Eu, particularmente, já estou trabalhando com uma Selic maior. Eu estou entrando aqui no Tesouro Direto para ver se a gente tem algum título de curto prazo em que a gente possa ter uma ideia. Mas o mercado mesmo trabalha em 13,5%, 14%, Luiz. Exato. E queria só, voltando o gráfico na tela mais um pouquinho, só chamar atenção para as projeções para o ano que vem, porque o mercado também fez algumas revisões para o ano que vem. Agora, a inflação de 4% para o ano que vem, claro que é uma inflação bem menor do que a deste ano, mas acima do centro da meta previsto para 2023. E o PIB do ano que vem, preocupantemente, vai virando um PIBinho, com um crescimento de apenas 1%. Convenhamos, Sam, é muito pouco para um país que precisa gerar emprego, tem mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. Na verdade, é o que você falou, né? A gente compara o PIB com o patamar anterior. Então, os Estados Unidos, mesmo que não cresça nada, é a maior economia do mundo. O país emergente precisa crescer 3%. E a gente tem esse problema que não é de hoje, há décadas a gente cresce menos de 1%. Foi revisado, né? O Focus está dando 0,65 para esse ano. Vale lembrar que o FMI, a gente deu aqui no mercado financeiro, está falando em 0,8 para esse ano, mas ano que vem já preocupa, porque está falando em 1%, ou seja, PIBinho de novo. E aí se vê a necessidade de reformas estruturais, em que você já falou muito, né, da reforma tributária, entre outras. Bom, temos também hoje, Sam, uma boa notícia envolvendo a nossa construção civil. Você preparou um gráfico para a gente mostrando que o índice de confiança aumentou, é isso? Exatamente. O que é esse índice? É uma sondagem da Fundação Getúlio Vargas em relação à confiança do setor. Então, está falando do setor da construção, é o melhor valor desde 2014. Então, a gente pode dizer que tanto com a situação presente, como também as expectativas futuras, o empresário do setor está animado, 97,7%. Agora, um outro, que é a capacidade, assim, quantos por cento da sua máquina, quantos por cento do seu pessoal está sendo usado? Aí a gente teve uma piora, o que mostra que estão mais ociosos. Então, se a análise estiver certa, significa ociosidade junto com uma melhora do otimismo, a gente deve ter um aquecimento do setor. Mas para falar sobre isso, a gente tem uma convidada super especial, que é a Carolina Terpins Burg, que está já nos ouvindo, e ela é CEO da JFL. Carolina, seja muito bem-vinda ao mercado financeiro, e eu começo perguntando, você que é CEO de uma grande empresa do mercado, qual que é a sua percepção? O setor está voltando a aquecer? Ele está desaquecendo? Está muito ocioso? Não está? Seja bem-vinda. Obrigada, bom estar com vocês. Acho que tem alguns subsegmentos, né? E tem que ver aí o que a gente está falando. Crescer em vendas, se você ver o primeiro trimestre, o setor diminuiu, né? Crescer em lançamento, os últimos 3 anos, o setor cresceu muito. Um ponto que preocupa muito o setor, e que eu acho que estava muito atrelado a essa questão de crescimento, é a questão da inflação no segmento, né? O INCC, que é um índice que está super inflacionado também, né? Que está super puxado, que está fazendo com que o preço dos imóveis aumente muito.
Como a renda, né, que nem você está falando, não aumentou, caiu, as pessoas estão perdendo poder de compra. Quando as pessoas perdem poder de compra, elas deixam, né, elas deixam de comprar e vão para o aluguel, o que para a gente é bom, o que mostra que o nosso segmento de aluguel está aquecido. Olhando também, pega pré-pandemia, os segmentos de mercado corporativo ou shopping, né, de varejo, ativos bem localizados, até por causa da inflação, né, tem voltado o preço muito rápido. Então, se você tem uma renda maior, apesar de você ter uma taxa de desconto por causa da inflação maior também, teoricamente o ativo não deveria perder tanto valor. Se olhar hoje os fundos de investimento, as próprias empresas, né, listadas no setor, elas estão muito, na minha opinião, descontadas em relação ao valor real do imóvel. Agora, Carolina, eu queria ouvir a sua opinião sobre o crédito imobiliário. A gente viu durante a pandemia um boom de crédito, inclusive sustentou o setor imobiliário. A gente tinha um ambiente macroeconômico muito favorável, com uma taxa básica de juros, a Selic, em 2%, o que gerou um juro do crédito imobiliário muito barato, eu diria o mais barato da história. Mas agora a Selic subiu e isso de alguma forma é repassado para as novas linhas de crédito imobiliário. Isso pode atrapalhar o setor, pode espantar os clientes, ou você ainda enxerga com otimismo o crescimento do crédito imobiliário? Eu enxergo o que acontece, na verdade, né? O crédito imobiliário ele aumentou menos do que o INCC. Quando a construtora, durante o período de obra, ela financia o comprador, né? Esse ativo ele é corrigido por INCC, ou o custo de construção é corrigido por INCC, essa parcela é corrigida por INCC. O que machucou, na verdade, se olhar, crédito imobiliário, sei lá, subiu de 6,5 para 9, né? O INCC subiu, ou está previsto para subir 12% esse ano. Ele está ele acaba, pelo prazo ser mais curto, né? E por ter uma alta muito mais elevada, fazendo com que o preço do imóvel seja mais, vamos dizer, pior para o comprador do que o financiamento imobiliário em si. Então, o que acaba fazendo com que o comprador faça distrato ou não consiga pagar a parcela durante a obra é o INCC, que está fazendo com que o preço dos imóveis suba muito. Então, você comprava por 10, hoje ele vale 20. Fala, poxa, eu comprei por 10, agora ele está valendo 20. Não consigo mais pagar essa parcela, né? Óbvio, a questão de ter subido o financiamento imobiliário para a pessoa física também machuca, mas não tanto quanto o INCC. Agora, Avelina, uma dica que eu queria, a gente fala de mercado financeiro, muita gente vê os imóveis como investimentos. Para quem quer investir, o que é melhor? É um fundo imobiliário? É procurar um imóvel? Se procurar um imóvel, quais características? É um imóvel pequeno, nas grandes cidades? É na periferia? É no centro? Como que você enxerga pela ótica do investimento financeiro? Onde estão as oportunidades? Primeiro falando aí de lançamento, quando a gente fala residencial, né? Olhando 2012, 2013, né, as incorporadoras estavam com alto nível de extrato, estavam muito alavancadas, o que deu aí uma ótima oportunidade de compra no segmento residencial. Segmento corporativo, segmento de varejo, tem ainda muita coisa listada com desconto. O aluguel ele tem voltado, né? Durante a pandemia, o locatário estava com muito mais poder de barganha do que o locador. Como o IGPM está subindo muito, apesar de estarem discutindo se vai ser com o IGPM e IPCA, o locador começou agora a ter de novo poder de barganha sobre o locatário. O que eu enxergo assim no curto prazo? As incorporadoras, de novo, olhando aqui primeiro trimestre, elas estão com muito lançamento, velocidade de vendas caiu, custo do imóvel aumentou, o que deve gerar distrato, o que deve gerar um bom ponto de compra de estoque dessas incorporadoras. Então, provavelmente, essas incorporadoras vão começar a vender esses imóveis com algum tipo de desconto para fazer caixa, para conseguir terminar os lançamentos novos. Quando a gente olha para a renda, e aí é o nosso negócio, acaba sendo um bom ponto de compra, e quando o comprador deixa de ter, ou faz a conta hoje de quanto ele tem que pagar de parcela versus quanto ele paga de aluguel, acaba que o aluguel ele aumenta muito. Então, hoje a gente está com
92, quase 93% de ocupação, que é o nosso nível pré-pandemia, só que a gente tinha um prédio meio operando, hoje a gente tem 600 unidades. Então, assim, o aluguel realmente está voltando. É um bom, um bom investimento, acredito eu, para quem olhar o mercado imobiliário. Os fundos, eu acho que tem bastante fundo com ativo bom que está com bastante desconto, né? Então, se você não quer ter uma gestão ativa e ter o imóvel diretamente, comprar fundo imobiliário hoje é um bom negócio, até porque, como a gente falou, os aluguéis são corrigidos por inflação, a inflação está subindo, né? Então, se você está comprando um ativo descontado que dá mais renda porque a inflação está subindo, o seu yield acaba sendo melhor. Carolina, nós temos um minutinho. Eu queria uma rápida análise sua sobre os imóveis comerciais. No pós-pandemia, eles vão se recuperar ou o home office veio para ficar? Haverá uma demanda menor por parte das empresas? Não sei se vocês viram que saiu agora o índice também de aumento de aluguel de imóveis comerciais pequenos, né? Que subiu tanto quanto também, de novo, 2014, né? Acho que está voltando, não acho que o home office, acho que vai mudar um pouco, mas não acho que as pessoas vão conseguir ou vão manter o trabalho em casa, o home office. Acho que as pessoas precisam, não sei se vocês têm saído na rua, o trânsito voltou, né? Os escritórios voltaram a estar cheios, então eu acho que o mercado vai voltar. O que acontece? Tinha muita, né, também muito lançamento represado no momento de pandemia, a absorção caiu, o preço diminuiu, e como eu falei, o locatário estava com mais poder de barganha que o locador. Agora, essa absorção voltou, né, os escritórios estão voltando a estarem bem cheios, de novo, em algumas localizações, fazendo com que o preço automaticamente volte, o poder de barganha seja menor, e como é corrigido por inflação, ele está meio que acompanhando o quanto deram de desconto durante a pandemia, entendeu? Ele está voltando rápido o preço. Carolina Burgh Terpins, que é CEO da JFL, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Financeiro. Neste momento, 2h57. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a criticar o modelo de autonomia implementada na autoridade monetária no ano passado. Em sessão solene na Câmara dos Deputados, em homenagem ao seu avô, Campos Neto, ele disse que a falta de independência também nas esferas administrativa e financeira cria dificuldades no dia a dia da autarquia. Vamos ouvir o que disse o presidente do Banco Central. Hoje nós vivemos aí a realidade de ter uma autonomia operacional sem ter uma autonomia administrativa e financeira, e a gente vê a dificuldade que é no dia a dia conduzir o Banco Central sem ter uma autonomia mais ampla. Roberto Campos Neto já havia defendido a autonomia financeira do Banco Central no fim do mês passado em evento promovido pelo próprio Banco Central, só que lá no Peru. Na ocasião, ele citou a greve dos servidores dentro desse contexto e disse que a autoridade monetária pode ser asfixiada financeiramente pelo governo e que, embora nunca tenha ocorrido, isso é possível. Em outras palavras, Sami, ele não quer só autonomia operacional, ele quer também autonomia financeira para dar ou não reajuste para os seus funcionários. A grande questão, acho, de reajuste para funcionários é o seguinte: a gente vinculou reajustes à inflação. O correto, no meu entendimento, seria acrescimento do PIB. Veja, todo mundo está 10% mais alto, tudo está 10% mais caro, mas se o país não cresceu 10%, as pessoas estão ganhando menos e estão sofrendo com a inflação. Então, seja funcionário público ou privado, você está tendo um poder de compra corroído. O que tem acontecido. Então, deveria ter um ajuste pelo PIB. É uma questão de regra. Agora, qual que é a fonte de receita do Banco Central, né? Você quer ter autonomia, mas qual que é a receita? Então, precisa se pensar, não acho a ideia de todo mal, mas, assim, gatilho de inflação sem ligar a produtividade, parece meio estranho, e quando você faz greve e toda a sociedade paga a conta, porque os empresários ficam num voo cego, né, sem números, também é complicado, Luiz. Concordo, Sami. Para encerrar, Tesla, Twitter e Elon Musk. Tesla despencando hoje, depois que o Elon Musk comprou o Twitter, todo mundo está preocupado com a Tesla, porque falam que ele não tem o financiamento e talvez tenha que vender 21 bilhões de dólares para pagar a conta do Twitter, está procurando aí investidor. Então, Tesla caindo 9,81% lá no mercado americano, Twitter também caindo um pouquinho, Luiz, e com isso
encerramos o mercado financeiro de hoje. Agradeço você pela parceria, a você que nos acompanha pela companhia